Bem-vindo ao clipe do Gutenberg. Como você sabe, estamos vivendo dias difíceis no país. A economia está estagnada, ela não está crescendo. O desemprego avança também a cada dia. Hoje, são aproximadamente 13 milhões de pessoas sem um emprego, sem uma renda, sem um lugar para ir trabalhar todas as manhãs. Os juros não cedem e beiramos quase que a extorsão ou ao roubo. As nossas universidades públicas estão caóticas. Elas não estão formando, elas estão desinformando e deseducando os nossos jovens, aqueles que representam o futuro do país. E como você sabe, uma nação que não investe em educação, uma nação que não investe em ciência, uma nação que não investe em tecnologia, ela não tem futuro. E quero dizer também que o futuro de um país, que o futuro de uma nação, ele é criado dentro das universidades, em associação com as empresas. É de lá, é de seus centros de tecnologia, de seus centros de pesquisas que saem as grandes invenções, os grandes produtos e as grandes revoluções industriais. Todos nós devemos prestar atenção a este ponto. A nossa produtividade também vem caindo a cada dia. E para muitos indivíduos, parece que eles não enxergam, eles não veem a luz no túnel. Essa realidade tem levado muitos profissionais ao desespero, ao desconforto, à depressão, aos lares que se esfacelam, entre tantas e tantas outras consequências negativas. Deixe-me dar 2 exemplos que ilustram esta realidade. Recebi em meus escritórios um ex-diretor de recursos humanos, um grande amigo meu, para quem trabalhei no passado, inclusive conduzindo a sua transição de carreira, o projeto de transição de carreira, que está desempregado desde maio de 2015. E ele me disse: Gutenberg, durante este período, eu fiz apenas 2 ou 3 entrevistas. E os salários que eles me ofereceram eram inferior a tudo que eu já tive na minha vida como salário. São salários de R$ 8.500, R$10.000. Ele disse: eu estou à beira de um colapso. Eu não estou mais aguentando. Eu fico irritado com qualquer coisa. E o meu dinheiro também está se acabando. Eu estou nos limites. Eu tenho tentado fazer consultorias, eu tenho tentado fazer isso, fazer aquilo, mas não estou conseguindo sobreviver. E para fazer a história mais trágica, Gutenberg, eu tive problema de saúde que quase morri. Eu procurei reanimá-lo, eu procurei aconselhar e dei para ele um dos meus trabalhos para que ele lesse. Recentemente, conversando com uma grande amiga minha, uma também diretora de recursos humanos de uma empresa francesa, ela me falou de um amigo seu, com 36 anos de idade, que perdeu o seu emprego, que não estava encontrando um lugar para trabalhar, um filho de 7 meses, e em funções desse seu longo período de demissão, de transição, melhor dizendo, ele acabou com a sua vida. Ele se suicidou. Deixou uma mulher, uma viúva, e deixou uma criança de 6 meses. Quando eu escuto essas histórias, eu fico tremendamente triste, porque todas essas pessoas poderiam ser salvas, poderiam ser resgatadas, poderiam ser iluminadas, poderiam ser favorecidas, desde que ela prestasse atenção a alguns dos pontos que eu vou descrever para você. Eu gostaria de ler para você
o que o ex-executivo da Dow Chemical, Alexandre Ferreira, que foi assessorado pela nossa empresa, escreveu ontem à noite. Abre aspas. Às vezes o desespero é tão grande que não vemos o agir de Deus nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de todas as coisas e no tempo certo tudo voltará ao lugar. Creia nessa palavra. As mãos de Deus estão sobre seu relacionamento neste dia ou nesta noite. Essas são verdadeiramente palavras encorajadoras, às quais eu sempre me refiro, ou às quais eu renovo constantemente para os executivos e executivas que são assessoradas pela Gutenberg Consultores. A demissão não é o fim. A demissão não é um julgamento final. A demissão é uma oportunidade para você se renovar, para você crescer, para você ampliar os seus horizontes e os seus conhecimentos. Daí porque você não pode ficar desesperado, mesmo que a situação seja muito caótica. Lembre-se, tudo tem o seu tempo certo. O seu tempo não é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o seu tempo. Nessas horas é fundamental que você fortaleça a sua fé, que você fortaleça a sua espiritualidade. Não estou dizendo que você abrace o judaísmo, o cristianismo, o budismo, ou qualquer outra espécie de religião, ou qualquer outro tipo de religião. O que eu estou dizendo é que nesses momentos, se você não tiver fé, se você não tiver esperança, você vai para o caos e você vai abraçar o niilismo. Isso trabalhará contra você e a sua carreira. Portanto, nesse ambiente hostil e gerador de profundo estresse, é preciso que todo aquele que está em transição de carreira observe algumas questões que são importantes para o seu sucesso. Coloque as suas emoções em ordem. A raiva, o medo, a insegurança, o sentimento de incompetência que contribuem para a sua autossabotagem. Eu me lembro que recentemente nós recolocamos o executiva da BASF, a Luciana, em 10 dias aproximadamente. Uma executiva valiosa, uma executiva carismática, uma executiva preparada. Mas o que mais me chamou a atenção nesta executiva foi a sua capacidade de se autorrenovar diante das crises. E ela se consagrou no nosso meio e se recolocou, como já afirmei, em menos de 15 dias, em 10 dias aproximadamente, que é basicamente o resultado de uma pessoa que acredita em si mesmo, que acredita no seu talento e que não se apavora diante da adversidade. Refaça o seu orçamento familiar. Converse com a sua esposa, com seus filhos e reduza as suas despesas entre 30% e 40%. Como eu sempre digo, você precisa ter consciência de que você está vivendo numa economia de guerra. Consequentemente, controle cada centavo, como você gasta, de tal forma que esses centavos corroborem para que, mesmo que você tenha necessidade de prolongar a sua recolocação, você não venha a sofrer necessidades. Lembre-se, 30% de economia. Este dinheiro vai servir para ampará-lo se a sua recolocação demorar. Prepare com inteligência o seu material promocional. O que é o seu material promocional? O seu currículo, por exemplo, a sua carta de apresentação, a sua carta de agradecimento após uma entrevista. Tudo aquilo que diz respeito ao seu processo de recolocação, como o pacote de remuneração,
as suas referências profissionais, tudo isso tem de ser feito com o maior critério possível e também você tem de ser extremamente exigente com as palavras que você diz ou que você escreve. O seu currículo tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, ele tem que ser convincente, você tem que realçar os seus pontos positivos. Eu sei que na nossa cultura nós não costumamos muito enaltecer aquilo que nós fazemos, mas é importante, porque se você não enaltece a si mesmo, quem vai fazer por você? Ninguém. Agora, cuidado para não exagerar. Atualize o seu currículo no LinkedIn. Se você não sabe prepará-lo, se você não sabe colocar no formato mais interessante possível, se puder, contrate um especialista ou peça ajuda de alguém que entende sobre o assunto. Isso fará com que centenas de pessoas vejam o seu currículo e se mantenham interessados em sua carreira. Recentemente, eu conduzi um projeto de outplacement para o executivo de uma empresa por nome CPI. O seu perfil estava muito bem feito no LinkedIn. Ele recebeu o chamado de um consultor de Londres para um trabalho no Catar. Não era um trabalho falso, era um trabalho verdadeiro. E ele continua conversando com este consultor, pois poderá ter uma grande oportunidade de ganhar um bom salário no Catar. Naturalmente que é um país distante, é um país totalmente diferente do nosso aqui, mas de qualquer maneira é uma oportunidade. Então, se você tem no seu LinkedIn, se você tem um currículo bem feito, uma foto bem feita, se as suas palavras são convincentes e elas estão voltadas para o seu marketing pessoal, eu lhe garanto que você receberá inúmeros chamados, diferentemente daquelas outras pessoas que passam horas e horas a fio diante de um computador, pensando que o computador vai cuspir, vai jogar no colo dela uma posição. Não se iluda, isso não vai acontecer. Explore todos os canais de prospecção de uma nova posição. Esse canal pode ter 1% apenas de chance, mas você deve estar lá. Quais são eles os mais importantes? Naturalmente que o primeiro, hoje, é a sua rede de relacionamento. Eu tenho visto aqui no meu escritório profissionais que trabalharam 20, 25, 30 anos numa mesma organização. Quando eles saem da empresa, eles não têm amigo, porque todos eles estavam confinados àquele ambiente em que ele vivia, em que ele se sentia protegido, o qual eu chamo de fortaleza. E como eu sempre digo, a fortaleza é o pior lugar onde você pode estar, porque é lá que o teu inimigo pode atacar por saber que você está lá. Então, relacionamento é extremamente importante. Não perca a oportunidade de conhecer novas pessoas, de visitar novos lugares, agora, sem gastar dinheiro. 2. Aborde os headhunters, não tenham medo. Eles não são deuses. Se você tiver um bom currículo, se você tiver uma boa história, se você tiver excelentes qualificações e tiver uma boa imagem no mercado, com certeza ele vai querer lhe conhecer, mesmo que a empresa não tenha uma posição a ser preenchida naquele momento. Olhe os anúncios nos jornais. Olhe os anúncios nas revistas especializadas. Visite instituições como Fiesp, visite instituições como associações de classe, associação de ex-alunos, sindicatos patronais ou até mesmo sindicatos de trabalhadores, dependendo do seu nível, naturalmente, porque lá talvez eles possam lhe indicar uma posição numa empresa que necessita de um profissional como você. Para finalizar este clipe, eu gostaria mais uma vez de dizer para você, não se desespere, não entre em pânico com a demissão. A demissão pode ser uma oportunidade que a vida lhe dá para você se recriar, para você rever os seus valores, para você rever o seu relacionamento familiar, para você rever o seu estilo gerencial, a sua filosofia de trabalho, os seus comportamentos, as suas atitudes ríspidas, entre tantas e tantas outras questões que são importantes nos dias de hoje. Portanto, se você praticar, se você fizer
estas ações, eu lhe garanto que você não vai ficar desempregado. O mercado sempre tem uma boa oportunidade para um profissional como você. Levante a sua cabeça, abra os seus olhos, recrie a sua mente, enriqueça a sua mente por meio da leitura, por meio da conversa, por meio da pesquisa, por meio de um bom filme, enfim, tantos canais que você pode usar para você crescer, para você avançar. Você deve ter visto no site da Gutenberg o depoimento de um executivo que há 2 semanas atrás se empregou com 55 anos. Ele tinha 38 anos de história no Grupo Dupont. E se empregou muito bem, em posição compatível com os seus objetivos e também com um salário compatível com as suas necessidades. Não coloque na sua cabeça que a idade vai preveni-lo de conquistar um bom emprego. Não coloque na sua cabeça que um salário vai prevenir-o contra a sua recolocação. Tudo isso são fantasmas que você alimenta na sua cabeça e que, consequentemente, vai sabotá-lo nesse processo. Eu vou torcer para que você tenha sucesso na sua carreira, para que você encontre o seu lugar, que você encontre o seu espaço em uma organização. Mas, mais uma vez, renove-se, recrie-se e, sobretudo, faça tudo diferente daquilo que você fez até agora. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os meus artigos, você vai encontrar esses clipes, você vai encontrar o Minuto de Ouro, você vai encontrar a moral da história, você vai encontrar os depoimentos de pessoas que passaram pela Gutenberg Consultores. Todo esse trabalho, ele objetiva alavancar a sua carreira, abrir os seus olhos, abrir a sua mente, para que você veja aquelas coisas que outra forma não teria oportunidade de vê-las. Se você quiser, me manda um e-mail, terei o maior prazer em recebê-lo. Receber as suas críticas, receber os seus elogios, receber também qualquer outra coisa que você queira compartilhar comigo. Eu agora quero agradecer a você mais uma vez pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu torço com todas as forças do meu coração para que você encontre o seu novo emprego, para que Deus o ilumine, para que Deus faça com que as portas das organizações se abram para você, independentemente da crise econômica que vivemos. Muito obrigado a você e até o nosso próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!